Bom, vamos começar aqui o nosso Quinta Pauta. Olha, o Quinta Pauta trazendo notícia, hein? A notícia aqui no Quinta Pauta é o quê? Pesquisa para governo de São Paulo, a briga entre Tarcísio de Freitas e também o Fernando Haddad. E a briga também para o Senado de São Paulo, que esse ano serão 2 vagas. Quem será que vai levar melhor? Será Marina Silva? Será Tebet? Será o Márcio França, que apareceu também entre os possíveis candidatos? Ou será que entre o Derrite, o Ricardo Salles, né? Tem aqui vários nomes, a gente vai saber e fazer até um comparativo com a última pesquisa que saiu nessa segunda-feira, dessa semana, de outro instituto que trouxe outro panorama. O que será que mudou? Não digo para governador, né? Porque o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, lidera os cenários de primeiro e segundo turno na disputa pela reeleição contra o ex-ministro Fernando Haddad, do PT, conforme aponta a pesquisa Genial Quest, né? Divulgada ontem, né? Quarta-feira, dia 29. No primeiro cenário, Tarcísio aparece com 38% das intenções de voto contra 26% de Haddad. O deputado Kim Kataguiri, do Missão, e o ex-prefeito de Santo André, Paulo Serra, do PSDB, aparecem empatados, hein, com 5%. Brancos nulos e pessoas que não vão votar somam 13%, assim como os indecisos. Quanto à aprovação do governador Tarcísio, isso é o que chama atenção, né? Segundo a série histórica dos levantamentos, com início em abril de 2024, ele registrava variação dentro da margem de erro até agosto de 2025, quando a aprovação da gestão Tarcísio era de 60% na época. Na pesquisa mais recente, essa da Quest de ontem, ele caiu 6 pontos percentuais, ou seja, agora está em 54% de aprovação. Já já a gente fala do Senado, né? Que a gente vai primeiro trazer essa tabulação aqui da pesquisa para governador, e vamos chamar aqui os nossos convidados, né? O Paulo Schneider, professor, também o nosso querido advogado Fábio Varga e o empresário Edevaldo Monteiro, para a gente poder falar dessa questão aqui. Bom, pesquisa nova da Quest, trazendo aqui o Tarcísio em primeiro, né, com uma boa vantagem. Segundo dizem, ele periga ganhar até no primeiro turno, né? Vindo aqui com 38% das intenções de voto, contra 26%. Até aí, está nadando de braçada. Teve uma pequena queda lá, como falamos aqui, na sua aprovação, mas nada demais, vamos dizer assim. Agora fica a pergunta: enquanto estão todos calados, tudo está indo bem. Mas quando começar o debate, por exemplo, será que vão surgir mais novidades que podem implicar em alguma outra novidade? Ou seja, esse panorama pode mudar, Paulinho? Tiago, acredito que sim, né? A campanha, na realidade, não começou, né? A gente vê aí esse cenário aí mostrando o Tarcísio aí na frente, mas muita água ainda tem que passar embaixo da ponte, né? Eu sempre falo, a pesquisa, né, aquele retrato de momento. Você está naquele momento que foi feita a pesquisa, naquela semana, naquele dia, né? Então, a política brasileira é bem dinâmica, né? Mas eu acredito, assim, que para governador de São Paulo, a gente não vai ter muita surpresa, não. Acho que o Tarcísio vai ganhar com uma larga folga aí. Agora, a gente tem que dar uma olhada, acho que a briga mais acirrada mesmo vai ser para o Senado aqui de São Paulo, viu, Santiago? Acho que o Senado de São Paulo é um calcanhar de Aquiles aí, acho que tem que ser tomado muito cuidado, acho que tem candidatos aí que estão disputando, que nem, acho que o Derrite está na candidatura para Senado, eu tenho a Marina Silva também, que está candidata aí a Senado por São Paulo, então eu acho que tem nomes aí, o Edevaldo deu risada, mas não sei o que ela está fazendo pelo estado de São Paulo, né, Edevaldo? Eu também não sei. Ela é ambientalista lá, por que ela não está lá pelo estado de Manaus? Daqui a pouco a gente fala sobre Senado, vamos falar de governador agora. Vamos lá, meninos. Mas para governador, eu acredito que o Tarcísio leva essa eleição aí com o pé nas costas. Eu tenho que dominar esses meninos na rédea aqui, porque é tudo cavalo bravo, né? Um assunto já leva para o outro, daqui a pouco a gente está fora da pauta aí. Mas é que a gente vai falar e com certeza o Paulinho vai trazer ainda mais informação aí sobre esse assunto aí, que nós vamos comentar sobre senador, que, diga-se de passagem, esse ano é um ano importante, porque são 2 vagas. Porque o senador ele tem um mandato de 8 anos e a cada 4 anos
tem uma votação, né? Um ano é para uma vaga, né? E a outra época é para 2 vagas. Nós estamos na de 2 vagas que pode mudar o cenário dentro do Senado. Essa que é a verdade. Agora, levantamos aqui uma questão que o Paulinho assimilou. Ele falou, Santiago, realmente, está todo mundo quieto, ainda ninguém abriu a boca, pelo que a gente vê assim de apresentação, Tarcísio como governador, né, Fábio Varga, ele vem uma liderança, está com a máquina na mão, enfim. Mas também tem muitas situações aí, por exemplo, ele falou que quando ele entrasse para governo do Estado, já seria feita a obra do túnel entre Santos e Guarujá. E a gente está acabando o mandato dele e até agora não teve nenhuma pá cavando lá, né? Sei lá, o que a gente sempre comenta aqui. Ao mesmo tempo, tivemos aí essas praças de pedágio por todo o estado, sem uma reforma digna. A gente está esperando aí a terceira via, que também foi comentada e não veio. Quer dizer, não vou dizer que ele não fez nada, mas muita coisa que ele prometeu ele não fez. Você acha que isso é o que vai ser cobrado, por exemplo, por aqueles candidatos que tenham o dom do laríngeo, como é o caso do Kim Kataguiri? O Kim Kataguiri está em terceiro lugar, junto com o Paulo Serra. O Paulo Serra ninguém fala dele, mas é o prefeito de Santo André que tem uma aprovação absurda. Então, quer dizer, a pessoa que ainda vai ser apresentada. Você acha que com isso o cenário pode mudar, deixando o Haddad de lado ou não? É claro, Santiago, que tudo isso vem à tona em debates eleitorais, né? Antes das eleições. Isso já está sendo estudado por cada candidato, pela sua equipe. Lógico que vão fazer levantamento de tudo isso aí, isso vai ser cobrado, mas não só do Tarcísio. A equipe do Tarcísio também vai cobrar do Haddad, do Paulo Serra, enfim, dos outros candidatos. Eu acho que o Haddad não tem fôlego para poder alcançar o Tarcísio, que, como você disse, tem a máquina na mão, e eu vejo, lógico, é impossível você ter 100% de aprovação num governo, mas eu acho que o Tarcísio é um político que trouxe um ar novo para a política, é um político que a gente vê uma gestão proba, é um cara transparente, é um cara que corre atrás do resultado, não fica só falando do problema, ele vai atrás do resultado. É lógico que, por ser político, muitas vezes ultrapassa, né? Promete coisas que às vezes ainda não conseguiu, como você mesmo disse, cumprir. Mas eu acho que é o melhor nome para São Paulo. O Estado teve, sim, subiu em todos os setores, São Paulo melhorou. Então, eu acho que o Tarcísio é o cara que deve continuar à frente do Estado de São Paulo, e eu acho que nenhum desses candidatos, por mais que, como o Paulinho disse, ainda tem muita água para rolar, e a gente sabe que a gente já viu gente comemorando no dia da votação e perde uma eleição, a gente já viu isso várias vezes, mas eu acho que o Tarcísio ele vai ser governador novamente, vai se reeleger sim, e de fato a dificuldade vai ficar para o Senado aí. Ô, Edivaldão, levanta a plaquinha, deixa o like aí, ó. O pessoal aqui da produção está pedindo, né? Ó, a plaquinha do Edivaldo lá, ele vai pedir para você o like aqui no nosso canal. Vamos lá, vamos aumentar esse like aí, ó lá. Deixa o like, ó lá. Bacana. Ô, Edivaldo, quando a gente fala aqui de promessas não cumpridas, vou deixar bem claro, não é que a gente tem tendências, não é isso. É que são promessas que eles fazem e não cumprem, a gente vai anotando. Tanto que trouxemos várias reclamações aqui no programa, não só do Tarcísio, mas como de outros governadores, como era na época o Dória. Todos eles têm os seus prós e contras, como qualquer pessoa. Mas, no caso, por exemplo, essa questão do pedágio foi algo que pegou muita gente, né, desprevenida. Tanto que nós temos aqui na área continental de Santos, pessoal que vai lá para a área continental de Santos, na Rio Santos, tem um pedágio antes do último bairro ali, né? Quer dizer, está dentro da cidade de Santos. Ainda tem a pessoa que entra no bairro paga o pedágio para entrar e para sair. Tem até um pedido lá na Câmara de Santos do vereador Benedito Furtado, que está pedindo justamente para que essa praça de pedágio fique depois do bairro, né? Porque já fica mais para Bertioga, que é uma posição mais turística, né? Então a gente vê que faltou cálculo. O pessoal de Itanhaém também reclamando que tem que passar de um lado para o outro da pista, não foram atendidos, na audiência pública foi marcado em Itanhaém, mas aí em cima da hora desmarcaram e marcaram outro dia em São Paulo, onde foi pouco divulgado. Quer dizer, a gente vê muita coisa escondida do povo, né? Coisa que a gente não admite, isso aí não, né? Independente de quem seja.
Eu estou falando isso porque eu noto que tem bastante argumento para esses caras que falam bem. Eu estou cutucando aqui no Kim Kataguiri porque, para mim, ele é o que fala melhor ali. Ele levanta, ele corta e ele ainda defende, né? Aquele cara no vôlei que é o jogador que todo mundo quer. Mas, ao mesmo tempo, a gente não viu ainda esses, né? Fora o Haddad, que a gente tem até uma projeção não tão positiva, né? E também fora o Paulo Serra, que foi prefeito em Santo André, pessoas governarem, né? Como é que você está interpretando esse primeiro momento das pesquisas? Você acha que o povo está querendo o Tarcísio de novo, que ele está bem aceito, ou algo pode atrapalhar na campanha daqui para frente? Olha, eu, na realidade, só vejo essas pesquisas ainda, os institutos de pesquisa ainda não me conquistaram, né, no sentido de dar credibilidade a essas pesquisas. Eu, infelizmente, e também não tenho tempo para poder estar verificando a autenticidade dessas questões, né? Deveria haver aí uma forma de que as pessoas pudessem conferir. Mas, enfim, eu não vejo, não dou credibilidade ainda, não vi ainda. Então, agora, falando sobre especificamente do atual governador, não é? Eu acho que ele tem tudo para se reeleger. Né? Até acho que o fogo que vai ser jogado contra ele não vai ser tão intenso, sobretudo do governo atual. Por que eu falo isso? Porque ele já fez parte desse governo, né? No governo Dilma ele fazia parte do secretariado, então conhece muita coisa. Então não é alguém que seja recomendável se mexer muito com a pessoa, né? Criar um clima de repente, de uma situação que não seja verossímil, né? Então, não sei. Eu vejo com bastante possibilidade disso acontecer, que eu acho que ele vai intensificar, de dar satisfação ao eleitor, sobretudo da nossa região aqui, o que está acontecendo. Por exemplo, recentemente ele explicou que o contrato não prosseguiu mais adiante por conta do próprio governo federal, e nem ficou claro no contrato que o governo federal ia se responsabilizar pelo que estava ali. Né? Não estava claro no contrato. Então, foi mandado para o jurídico para que fizesse um adendo, um acerto disso aí. E ele explicou claramente, numericamente, né, que, na realidade, é o governo do Estado que vai ter 80% da responsabilidade de tudo isso, podendo, inclusive, fazer 100% se o próprio governo federal não quiser. Mas eu acredito que isso não vai acontecer, porque o atual governo vai querer ter os dividendos políticos, né, dessa participação. Né? Então, é uma situação bastante atípica que a gente está vendo. Agora, sobre o que você comentou, com referência, eu entendi, e esse é o teu dever como jornalista, a imparcialidade, não está dizendo que ele não fez, aquela coisa toda e tal, sobretudo da questão dos pedágios. Eu vejo aí um responsável, um grupo de responsáveis, por que isso aconteceu. Vereadores de cada município onde isso aconteceu, porque isso teria que ser visto antes da implantação e levado a sociedade a participar. E olha, para que pedágio aqui? Porque senão daqui a pouco, qual o pedágio entre a Ponte do Barreiro e a parte continental, né? Então, os vereadores, tanto de Santos como das outras cidades da região metropolitana que estão com esse problema do pedágio, que falharam, deixaram de cumprir essa obrigação. Não é para fazer depois, é para fazer antes e participar para a sociedade do que isso vai acontecer, não é? Ou, infelizmente, é isso, porque em termos de política, Santiago, a gente está muito cedo para falar qualquer coisa, está muito cedo para falar da questão das pesquisas, né, que como eu falei, eu não dou crédito, né, mas os sinais, como disse o doutor Vargas, que ele vem mostrando efetivamente do crescimento do Estado, são muito gritantes, né, sobre um aspecto bastante positivo, que fala em todo o Estado e vai acabar ligando o Estado de São Paulo a todo o país, que é a revitalização das ferrovias, né?
sabe? Então, e é lógico que isso não se faz em 4 anos, é óbvio. Eu não estou defendendo, não, eu só estou vendo uma questão de positividade de um governo que está se mostrando positivo para com a população, né? Falando um pouquinho, se você me permite, sobre a questão do Senado, ainda bem que nós temos aí, pelo menos, essa opção do Derrite e do Salles, né? Que eu acho que é o que vai dar aqui em São Paulo. Eu não acredito que nenhum dos outros candidatos, que nem vou falar o nome, consiga alguma coisa aqui, não. Ô Edivaldo, eu acho que o que faltou mesmo nessa questão dos pedágios, né? Deixa eu até me posicionar aqui também, não só os vereadores, porque como o próprio Benedito Furtado está vendo essa questão do pórtico, né? Da praça de pedágio lá no bairro, último bairro de Santos, com divisa em Bertioga, onde as pessoas, para chegar em casa, têm que pagar pedágio para entrar e depois para sair, né? Isso aí é inconcebível. Mas eu vejo os nossos deputados estaduais, porque isso aí é uma pauta do governo estadual, né? Eles falam diretamente com o governador, tanto que eles fazem votação para o governo do estado, enfim, eles são legislativo do estado, então eles tinham que estar presentes nisso e se impor, né? Mas deixaram passar batido, essa que é a grande verdade, né? Então, concordo plenamente contigo. Esses nossos 5 deputados estaduais não teve uma união, como eles fizeram lá, vamos fazer uma liga dos deputados estaduais, achei até bacana no começo do mandato deles, mas de lá para cá só ficou no discurso, não tem liga nenhuma, é cada um para si, cada um tem um pensamento, e o povo é que paga. Então, para que deputado estadual, eu pergunto? É algo para a gente levantar também nesse debate, porque isso é algo, né, Edivaldo, que a gente está pagando aqui, na nossa cidade, cara, na nossa Baixada. Então, para mim, isso é inconcebível. Né? Eu estou dizendo, pelo menos, vai por outro lado. Mas, pelo menos, no caso de fazer lá a apresentação, né, que foi justamente tirada de Itanhaém, onde seria a cidade mais prejudicada, e passado lá para São Paulo do nada. E não teve nenhum deputado estadual que falou, não, nada disso. Não, vai ser aqui, com a população. A população tem que ouvir, tem que discutir, tem que argumentar. Vocês têm que entender qual o problema da população? Isso não teve, cara. Simplesmente colocaram as traves lá, que parece de futebol gigante, cobrando pedágio de todo mundo. E outra, diga-se de passagem, né? Nós estamos apontando os erros aqui, né? Não é questão partidária, deixar bem claro. Foram cobrados pedágio de pessoas que nem sabiam que estavam devendo o pedágio. Começou o negócio... Tanto que o governo federal, olha só que incoerência, o governo federal que gosta tanto de uma taxa, achou tão abusivo, claro que é ano eleitoral, mas que tirou essas multas do estado de São Paulo por esses novos pedágios, no valor de 3 milhões de reais, em pouco mais de um mês. Poxa, então, quer dizer, calma aí, né, gente? Não é por aí. E o governador, o nome fala, governador, tem que governar para o povo, né? Então, quer dizer, simplesmente virou as costas para o povo. É isso que eu digo, colocaram pedágio em estradas que não mudou nada. A Curva do Oeste está do mesmo jeito, a Piaçaguera está do mesmo jeito, né? A Rio Santos está do mesmo jeito, só com uma diferença. Hoje tem pedágio. Então, quer dizer, não apresentaram nada de novo. Aumentamos uma pista de cada lado, fizemos uma sinalização noturna, fizemos nada. Então, quer dizer, é aí que fica, né? A minha pergunta, será que é necessário isso? Bom, vamos passar para senador ou alguém quer falar mais alguma coisa? Me permite, Santiago, rapidinho, que eu vi aqui que uma telespectadora, Lucília Bertelli, interessante a pergunta dela, e até para esclarecer bem rapidamente, ela perguntou... Está perguntando aqui, né, doutor? Se me perguntarem se eu acredito às vezes... Veja bem, dona Lucília, eu vou explicar para ela, se me perguntarem se eu acredito nas urnas eletrônicas e eu responder que não, eu estou cometendo crime, doutor Varga? Obviamente que não. Se alguém expõe a sua opinião dizendo, puxa, eu não acredito nas urnas eletrônicas, eu prefiro o papel porque é físico, porque por ser eletrônica, de repente, ela pode ser burlada. Logicamente, isso é uma opinião sua que pode ser expressada. O que não pode é alguém chegar e dizer que alguém ou algum tribunal, dolosamente, ou seja, fraudulentamente, fraudou a urna eletrônica para beneficiar o candidato A ou B. Aí, quando você impõe isso e dissemina uma notícia dessa sem nenhuma prova, aí sim é crime. Então, a diferença é essa. A expressão de dizer
que você não acredita na urna, porque, por exemplo, ela pode ser burlada, logicamente que isso não é crime. Agora, se vem alguém e diz o ministro tal ou o tribunal tal, propositadamente, fraudou a urna para ajudar o candidato A, B ou C, aí é crime. Então a diferença Está respondida a pergunta. É o que garante a Constituição, mas deixa ela pegar 1 milhão de seguidores nas redes sociais e expressar as opiniões dela para ver. Aí eu não estou por favor. O senhor aí entende? Aí é outra conversa. Aí tem exatamente. Então, por enquanto, ela tem um anonimato, né? Caramba, os caras têm que ter saída também. Por isso que tem que ter o inquérito da fake news, pô. Vocês não entendem? Aí é outra conversa. Entendi, Valdo. Tem que equilibrar o jogo. Mas aqui é simplesmente a explicação diferenciando, né? Não, legal, bacana, doutor. Profissionalmente falando, tá certo. Eu agradeço em nome da nossa telespectadora Lucília aí a sua resposta e está atento aí à pergunta dela. Bom, vamos trazer então agora o cenário, esse cenário aqui para, agora sim, para senador, que segundo o Paulinho está mais acirrado aí do que para governador, né? Olha, as 2 vagas que serão disputadas para o Senado Federal pelo Estado de São Paulo nessa eleição seguem definidas entre a ex-senadora Simone Tebet, do PSB, o ex-ministro Márcio França, também do PSB, e a deputada federal Marina Silva, do Rede, segundo a pesquisa Genial Quest divulgada ontem. No primeiro dos 4 cenários testados pelo Instituto, lideram Simone Tebet com 14% das intenções de voto e Márcio França com 12%. Na sequência, aparecem os deputados federais Guilherme Derrite, do PP, com 8%, e Ricardo Salles, do Novo, com 6%. O presidente da Alesp, Assembleia Legislativa de São Paulo, André do Prado, do PL, com 5%, e o ex-senador José Aníbal, do PSDB, com 4%, completam um levantamento. Do total de entrevistados, 24% se dizem indecisos. Olha aí, hein? Número grande, hein? Votos em branco ou nulos e eleitores que dizem que não vão votar, esses são maiores, 27%. Além de que aí entra nessa conta dos 27% os indecisos, né? Aqueles que já estão decididos e os que não estão. Então estão todos juntos. E a gente não tem como saber qual é a porcentagem. Mas vamos imaginar metade aí, né? Ô, Paulinho, na pesquisa de segunda-feira, eu acho que foi do Atlas Intel, se não me falha a memória, que nós até trouxemos aqui no programa, no Quinta Pauta, o Márcio França estava em 4º lugar. Hoje ele aparece aqui em 2º lugar, junto com a Tebet, né? É a primeira, e essa aqui o que me chama mais atenção ainda é que é a primeira pesquisa desse instituto, né, do Quest. Então, quer dizer, eles não podem errar, senão já fica meio fajuto, né, vamos dizer assim. Vamos lá, aqui, ó, até para a gente poder acompanhar. Como é que você vê essa sequência aqui? Simone Tebet, Márcio França e Guilherme Derrite. Nesse contexto aqui, nessa configuração, a Simone Tebet e o Márcio França entrariam, e o Derrite não. Agora, não me pergunte por que não está a Marina, se ela tem a porcentagem de 14%. Se ela entrasse, ficaria Marina, Simone Tebet, Márcio em 3º e Derrite em 4º. Interpreta para a gente aí, Paulinho. Cara, é aquilo que você falou. Pelo que a gente está acompanhando das pesquisas anteriores, a Marina aí estaria até na frente, né? Eu acho estranho essa pesquisa aí. Eu até comentei aí, até tinha furado a pauta, tinha falado antes. Eu acho que é aquilo que eu estou te falando, Santiago. A pesquisa, cara, é um retrato de momento, né? A gente não sabe aonde foi feita a pesquisa, qual a localização. É um retrato de momento, tá? Eu não acredito que isso vá se concretizar nas urnas, né? Longe disso. Principalmente sendo esses candidatos aí, a Simone Tebet, cara, ela para a campanha a presidente da República, ela falou que não dividiria nunca um ministério se o Lula oferecesse ou coisa parecida, e foi ministra do presidente atual. Então, quer dizer, qual é a palavra que tem uma pessoa dessa? Zero, nenhuma. Isso aí, podem até tentar me processar alguma coisa, tá lá. Tem vídeos dela falando sobre isso. E ela aceitou o cargo. Então, não tem jeito. Marina Silva, pelo amor de Deus, né, cara? Tem uma ONG aí, que a filha dela é advogada dessa ONG, que entrou com um processo para não asfaltar a Transamazônica, para impedir o asfaltamento da Transamazônica. Brincadeira um negócio desse. E a filha da Marina...
E a filha da Marina é advogada da ONG. Cara, para com isso, né? Então, que ela quer dizer o quê? Ela quer que os índios ainda continuem lá no arco e flecha, acendendo a fogueirinha no meio da... Se eles querem iPhone, se eles querem andar de Hilux, por que ela está querendo impedir o progresso deles? Ela não vai escutar os índios lá. E essa ONG está sediada no Rio de Janeiro. É lindo, maravilhoso. Eles nem sabem quem ela é. E vai impedir o crescimento lá da região norte, cara. É uns absurdos que acontecem no Brasil. Então, quer dizer, muita água vai passar embaixo dessa ponte, entendeu? O ex-prefeito aí de São Vicente, cara, é um esquerdista de carteirinha, né? Ele vai contra todos os ideais aí de liberdade, de livre iniciativa. Ele foi o quê? Foi ministro do Lula dos portos. O que ele fez na gestão dele? A gente tem que ver isso também. Ele chegou a ser governador do estado de São Paulo. O que ele fez quando ele estava governador interino na gestão dele? A gente tem que analisar isso. Né? Ele era governador na época. Por que também ele não ajudou na implementação, na reforma da Ponte dos Barreiros, quando ele estava como governador do estado de São Paulo? Já que ele foi prefeito de São Vicente, ele mais do que nunca, ele tinha um poder na mão. O que ele fez? Nada. Então, cara, eu acho que tem muita água ainda para passar embaixo dessa ponte. Aí, eu acho que tem candidatos. São Paulo não merece esse tipo de senadores, cara. Eu sempre já falei isso. Senador que não tiver comprometido com o impeachment de ministro do STF não merece ser eleito. Acho que é a plataforma inicial de um senador. A pergunta que qualquer jornalista, qualquer eleitor tem que fazer: o senhor é a favor do impeachment dos ministros do STF? Essa é a pergunta básica. Se ele titubear, gaguejar e falar alguma coisa, não vote nesses caras. É isso que eu dou aqui como eleitor e eu acho que não tem que votar nesses caras. Falou que não é a favor de impeachment do STF, gaguejou, esquece, risca, faz um X assim. E o esquerdista vai falar diferente, né, Paulinho? Porque o Brasil está polarizado, né? A gente não pode esquecer disso. Mas faz parte da democracia. E o recado está dado aí, a opinião do Paulinho, né? Tá certo. Mas aqui no caso, doutor Varga, o que a gente vê é bem diferente da pesquisa para governador. Porque o governador, qual que é? Apresentou todo mundo. E agora a nossa pergunta foi até a primeira: como é que vai ser a hora do debate? Porque a hora do debate a gente sabe que decide, tanto para presidente quanto para governador. A hora que o cara chega lá, começa a falar para a câmera, ele fala: agora eu entendi o que ele quis dizer. Olha, legal o que o cara está falando, gostei, né? Então aí pode mudar posicionamentos, a gente sabe disso. Tanto que até falamos aí do Kim Kataguiri, do Paulo Serra, lá de Santo André, que são pessoas que falam bem e têm boa aprovação, e estão em terceiro, dentro do escopo do governo de São Paulo. Agora, no Senado, já é diferente. Apareceu o cara lá: olha, esses são os candidatos. Parece que congela. Claro que eles fazem parte de bate-papo, de roda, de entrevistas, né? Cada um dá a sua opinião, até porque o senador não é assim vamos dizer, um cargo tão definido, né? Não é um cargo tão definido, as pessoas não sabem tão bem o que faz um senador. Elas sabem mais ou menos o que faz o vereador, o que faz o governador, o que faz o presidente da República. Elas sabem mais até o que faz o ministro do STF do que o que faz um senador. Um exemplo, um comparativo, né? E então aparecem esses nomes. E aí a gente nota uma outra questão que traz assim uma próxima análise. Dos 4 nomes que nós falamos aqui, a Marina Silva, Simone Tebet, Márcio França e Derrite, Marina Silva, do Acre, Simone Tebet, do Mato Grosso, Márcio França, da Baixada de São Paulo, e o Derrite também. Como é que isso? Está errada essa ordem aí, ou o brasileiro está escolhendo gente de outros estados para, de repente, fazer carreira em nome de São Paulo? Eu acho que é isso. Por exemplo, Marina Silva não guarda relação nenhuma com o nosso estado. Como é que quer sair para o Senado por São Paulo? Quer dizer, isso é comum, né? Infelizmente é comum.
pessoas que não guardam relação nenhuma com o Estado estão lá representando o Estado tal, e o cidadão é de um Estado completamente diferente, com outros problemas, Outra realidade, com né? outro perfil, outra realidade, com outro dinheiro. Quer dizer, então, infelizmente, o sistema leva a esse tipo de situação. Marina Silva para o São Paulo, isso é inconcebível. Inconcebível. Simone Tebet, no Maranhão, Paulinho lembrou bem, apesar de que a gente sabe que o político, que ele fala Mato Grosso. sentado, ele não repete em pé, ou seja, ele fala hoje, talvez um dos exemplos maiores que a gente viu e que fica marcado é o vice-presidente da República, né? Alckmin, vice-presidente de Lula, depois de ter falado o que falou, quer dizer, e está aí. Infelizmente, o povo brasileiro ele esquece. Muita gente não sabe. Se perguntar em quem votou nas últimas eleições, eu falo aqui sem medo de errar, mais de 60%, 70% não vai saber em quem votou. Ou mais até, Edivaldo, pode ser. Então, enquanto nós não tivermos a educação no sentido mais amplo de poder estar fazendo o que a gente faz aqui, que é discutir, que é conversar, que é interagir para tentar chegar num denominador comum, e se colocar no lugar do outro e pesquisar determinado cidadão, que ele fez, como o Paulinho bem lembrou, tem que pesquisar o que o cidadão fez. Márcio França, por exemplo, político experimentado da nossa região, mas deixou a desejar nessas situações todas que ele falou. E é aquele político da velha guarda, aquela coisa mais do político mesmo, da conversa no pé de ouvido. E a gente está cansado disso, a gente quer políticos transparentes, que cheguem e falem sem nenhum tipo sem encobrir a opinião, dizer de forma clara o que vem para fazer, o que é possível fazer. E a gente agora se depara com esses nomes. Aí o próprio Derrite, o Derrite também não é político, vai cair aí num caldeirão aí que o cara vai ter que se virar e se ele não tomar cuidado, fritam ele no primeiro mês. Quer dizer, então é uma pena que, eu não sei se foi o Edivaldo ou o Paulo que falou, mas São Paulo não merece nomes como Marina Silva, Simone Tebet, não merece, infelizmente, não. Mas é isso que a gente tem, fazer o quê? Mas muita coisa pode acontecer e a eleição está longe. Ao contrário, como você disse, para o governo do Estado, o Senado, eu acho ainda que vai ter muita água para rolar e muita mudança nisso aí. Edivaldão, assustou quando viu esse cenário dessa pesquisa? Porque está bem diferente da pesquisa do começo de semana, né? Claro que aí nós não temos a Marina Silva, que segundo a própria Quest, se ela entra, ela leva junto com a Simone Tebet, o Márcio França fica em terceiro, o Derrite em quarto. O Derrite já está com uma distância um pouco maior, mas de 8 para 12 também não é muito, perto do que a gente viu de indecisos, né? Então, quer dizer, você acha que pode mudar esse cenário até o final? E como seria isso? Com certeza, isso vai mudar. A pergunta que o eleitor paulista tem que fazer, paulistano, enfim, paulista, né, quando fala assim do estado todo, né? Então, por que esse pessoal cai de paraquedas aqui, né? Por que eles não estão representando o estado? Quer dizer, tem algum problema aí, né? Mas deixa eu fazer uma colocação aqui, rapaz, que eu vou dizer, um dos nossos candidatos aí ao Senado, especificamente falando aí do candidato da nossa região aqui, o Márcio França, tinha possibilidades dele estar disputando para a presidência da República. No meu modo de ver, né, no meu entendimento, ele maculou a biografia política da vida dele. Tá? Você pode ter suas convicções, sejam elas quais forem, de esquerda, de direita, eu respeito, eu entendo. Você entende que o socialismo e o comunismo é melhor para a sociedade? Tudo bem, desde que isso não interfira no meu direito nem no seu, né, o doutor Fábio? É um direito que a democracia... Eu acho que isso é o cavalo de Troia que a democracia tem, viu, Paulinho Schneider? A democracia permite esse cavalo de Troia chamado comunismo e socialismo entrar na sociedade quando o objetivo desses dois são destruir o que a democracia quer fazer. Mas, enfim,
maculou a sua biografia política, né? Eu via realmente condições de ser candidato, estar se candidatando a presidente da República, mas preferiu se deixar levar por essas questões, ou seja, acabou, o encantador de serpente chegou junto e vamos fazer o seguinte, faz isso que é melhor, quer dizer, não é as suas convicções, são o que o partido, o que o comando ali do partido quer e decide, né? Então, eu tenho certeza, eu posso afirmar com bastante certeza, viu, Santiago, que nem Simone, nem Marina vão se eleger, tá? Se o Márcio não podemos menosprezar, né? Lógico que não, né? Mas essas duas não tem, porque a trajetória política das duas tem sido realmente lamentável, sobretudo por serem mulheres, e eu explico por que serem mulheres, para não criar polêmica, porque eu julgo a mulher ser um ser sensível à necessidade humana, sabe? Diferentemente de nós, né? São elas, as mulheres, que fazem com que os homens também possam se tornar melhores, né? A mulher tem esse poder. Todos nós aqui somos casados ou temos relação, sabem disso, da importância de uma mulher. Quando Deus colocou a mulher como ajudadora do homem, foi para esse objetivo, porque senão a gente vira besta fera. E a trajetória política dessas duas senhoras nem cheirou, nem trouxe cheiro nenhum para a sociedade brasileira, né? Muito pelo contrário, como citou aí, foi o Paulinho, né? De alguém que diz publicamente, eu jamais faria, e foi lá e fez, né? Que credibilidade uma pessoa dessa tem? Porém, infelizmente, nós estamos acordando politicamente falando. É interessante, é um fenômeno, não sei se os colegas vão concordar, mas está ocorrendo um fenômeno político no Brasil. O brasileiro está se interessando, como você disse, Santiago. Talvez nós não saibamos o que faz um senador, mas em breve o pessoal já vai começar a entender isso. Então a sociedade está procurando entender o que faz o Supremo, quer dizer, os três poderes estão sendo ali monitorados pela sociedade e as pessoas estão tendo, então está havendo, de fato, uma evolução política na sociedade brasileira, muito lentamente, né? Mas isso não vai ser nessas eleições que isso esse amadurecimento vai repercutir, mas eu acredito que leve algumas décadas, mas logo, logo nós vamos estar mais amadurecidos politicamente. E, evidentemente, as redes sociais contribuíram por demais disso. É por isso que querem tirar ela, controlar ela, né? Não da forma como eles dizem, né? Mas calar, de fato, a possibilidade, como nós estamos fazendo aqui. 4 pessoas em 4 lugares diferentes, trazendo comentários responsáveis, né? Educados, sobre os temas que a nação está vivendo nesse momento, né? Mas vamos ver, né? Eu não acredito. Não, dessas duas eu não acredito. Porque sai do contexto totalmente, né? Uma coisa muito estranha, né? Do nada. Eu acho que elas não representam, no caso, porque as duas são de um viés mais esquerda, elas não representam nem a esquerda do estado de São Paulo, vamos dizer assim, porque existem nomes muito melhores aí do que as duas para o estado de São Paulo para concorrer e representar a esquerda. Eu acho que cria até essa antipatia, vamos dizer assim. E com isso eu acho que vai abrir caminho aí para o Márcio França, para o Derrite, né? Também para o Ricardo Salles, né? Que também tá na briga. Então acho que tem muita lenha para queimar ainda nessa fogueira aí, né? E na questão do Márcio França, independente de ser esquerda, eu achei que o governo que ele fez na cidade de São Vicente, o Paulinho que é da cidade de São Vicente, o Edivaldo também, eu achei que ele foi o cara que deu jeito na cidade, né? Por mais que o imposto estava caro, que tinha que tirar dinheiro de algum lugar, se a gente fizer um comparativo de como era São Vicente na época dele e como está hoje, na época do Caio Amado, a gente sente saudade do Márcio França, essa que é a verdade. Então, na hora de administrar, na hora de fazer, na hora de vestir a camisa do Estado ou da Baixada, eu acho que ele desses todos aí, é o que poderia nos servir melhor. Se a gente está falando de pedágio, né, que atinge a gente aqui, então seria bom ser senador, né? E talvez pelo capital político que ele tem, pela experiência política, o nome de fato pode ser que cresça, sem dúvida.
Mas também respeito, por exemplo, as pessoas que acham que não é isso não, Santiago, é diferente, né? Sem problema nenhum. Paulo Schneider, seu último comentário, fica à vontade e considerações finais. Bom, só espero que o Estado de São Paulo, dessa vez, eleja senadores competentes, né? Chega de Mayra Gabrilli, você eleger, por exemplo, uma senadora, porque ela tem um problema, né? Ela é uma deficiente física, tudo, mas é uma pessoa que se mostrou uma pessoa altamente sem caráter, sem a mínima condição de estar lá no Senado, né? E também a gente elegeu aí, por exemplo, o Coronel Olimpo para senador, ele veio a falecer e o suplente dele é completamente diferente do que pensava o Coronel Olimpo. Então, quer dizer, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Uns absurdos assim que a política prega na gente, né? E só para complementar, né? O Marcos Pontes, o astronauta, ontem se ausentou da votação, cara. Ele não estava em plenário. Foi a abstenção foi dele, né? Ele estava na Lua, o astronauta? Estava em Marte? Não voltou da Lua, né? Não voltou da Lua esse cara? Desde que brincadeira. Eu votei nele, o arrependimento. Não, eu votei no Olimpo. Mas olha quem é o suplente do Olimpo, Santiago. O cara é de extrema esquerda, cara. Então, a gente nunca se dá bem, Paulinho, de um jeito ou de outro. O meu tá lá, mas... É brincadeira. O seu morreu, mas também não correspondeu, né? Mas o astronauta estava na Lua. Uma das votações ainda mais importantes do Senado Federal. O cara consegue ficar ausente, cara. Olha, é brincadeira o negócio desse. Tá com o pezinho nas duas canoas ali, né? Tá com o pezinho nas duas canoas. Ô, Paulinho, e essa pergunta da nossa telespectadora, você arrisca responder ou vai se guardar? Não, eu não tenho. Meu voto é declarado. Eu tenho. Cara, eu simpatizo muito com o Ricardo Salles, né? Eu acho que o Ricardo Salles é um cara preparado, né? Já teve na iniciativa privada, se mostrou um cara preparado quando estava lá no Ministério do Meio Ambiente, né? Não via os indígenas como a Marina Silva vê, como selvagens, que tem que continuar com arco e flecha, que tem que ficar pescando no rio, né? O Ricardo Salles via os índios como pessoas, queria o desenvolvimento da região, queria colocar eles, dar titularidade das terras, até para ter financiamento bancário, para o índio ter uma produção de alimentos, para vender essa produção, coisa que hoje não acontece, é proibido isso, entendeu? Então, quer dizer, eu acho que a gente tem que avançar como sociedade, né? E a Marina Silva ela é um retrocesso como avanço de sociedade. Eu acho que o Ricardo Salles seria o meu candidato a senador. Tá certo. Ô, Fabinho, suas considerações finais, seu último comentário, e vou pôr você na fogueira também, hein? Justo só por o Paulinho, né? Você quer se resguardar do seu voto? Está indeciso ainda? Não. Eu vejo o nome do Ricardo Salles também, justamente por isso que o Paulo falou, que é um retrocesso. Por que a Marina Silva não quer que aconteça nada disso? Porque toda a base eleitoral dela, toda a história dela foi em cima dessa situação. Dessa lacração, né? Dessa lacração. Então ela não quer que mude nunca. Mas dos nomes que tem aí, sinceramente, Santiago, o do Ricardo Salles, que é do Novo, né? Do Partido Novo. Isso. Do Partido Novo, um partido também que tem uma credibilidade, ele está sendo refeito. Enfim. É o do Van Hatten, né? O partido do Van Hatten, que para mim é o melhor deputado que tem. Ele foi o que alertou o bolsonarismo do Alcolumbre. Mas eu acho que dentro desses nomes, talvez aí o Ricardo Salles seja o mais indicado para representar o nosso Estado. Vamos ver, mas muita coisa vai rolar ainda. Vamos ver. E agradecer aí mais uma vez a oportunidade, Santiago. E um abraço a você, ao Paulo Schneider, professor Edivaldo, e estamos aí à tua disposição sempre. Edevaldão, agora é sua vez. Seus comentários, último comentário, suas considerações finais e o seu voto para Senado. Se quiser, fala. Se não quiser, não fala. Tá tranquilo. Com certeza. O voto tinha que ser livre, não pode ser
secreto, não deve ser. Então, para você que nos prestigia com a vossa audiência, eu peço para que você pesquise, né? Que você procure. Hoje tem o Google, você procura, é a coisa mais fácil do mundo, é você saber quem é o Santiago, quem é o Edivaldo, quem é o Paulinho Schneider, quem é o Dr. Fábio, né? Procure, antes de votar nessa pessoa, você está contratando um funcionário para trabalhar para você. Depois não aparece no teu serviço, no teu emprego, na tua empresa, chamada Brasil. Você é sócio dessa empresa, como diria, não vou falar que eu não sou homem de falar palavrão. Pomba. Né? Pomba. Pomba. Né? Então, sabe, você é sócio dessa empresa. Então, veja quem é o funcionário que você está colocando nessa empresa, gente. Tá? É a coisa mais simples. Veja o currículo do cara, veja o que o cara fez, a capacidade técnica. Você está contratando alguém, não porque fala bonito, nem que é bonito assim como eu. Não, você está falando porque a pessoa tem condições técnicas para exercer o serviço que ela vai fazer para você, que você vai contratar essa pessoa. Você está entendendo? É isso, é simples, e assim a gente vai mudando. Lá no início eu falei, é assim que nós vamos mudar a sociedade brasileira, sem disparar uma bala, sem ter sangue, sem ter nada disso, sem quebradeira, nada disso, e analisar, e aí as coisas vão acontecendo, com certeza pode ter sentido. Agora, falar do meu, provavelmente eu devo votar no Derrite, porque São Paulo ainda precisa muito da questão da segurança. São Paulo sendo exemplo de segurança, o Brasil muda totalmente, pode ter certeza, porque todos os estados estão ligados a nós. Nós, felizmente, somos o estado mais poderoso da federação, né? Não queria que usar essa expressão, porque seria interessante que muito mais estados tivessem uma pujança assim como São Paulo tem. Então, o meu voto, Santiago, provavelmente deve ser o Derrite. Provavelmente. Beleza. Bom, a nossa enquete, hein? Vamos saber aqui o que deu. Tinha dado 100% dentro do programa, agora no Quinta Pauta nós continuamos com a pergunta, e a gente está querendo saber, o Senado fez certo em barrar a indicação de Lula, ou seja, o Jorge Messias para o STF, que ontem, né, foi reprovado, olha só, sim ou não? Continua 100% sim. Olha aí, então o pessoal achou que acertou aí o Senado Federal de ter reprovado o Messias. O André Mendonça ficou triste, né? Ele falou, poxa, perdemos um grande ministro para o STF, mas eu acho que não é nem o contexto do próprio Messias, é mais o contexto do Lula ter indicado, né? Eu acho que fica aí, né, essa falha. Não, o André Mendonça falar um negócio desse, ele é um fanfarrão, né? Para com isso. Aquilo que eu já falei no seu programa, que já rolou até debates mais acalorados. Qual é o notório saber do Messias? Qual é o livro que ele publicou? Qual é a faculdade que ele deu aula? A tese do Messias para doutorado, você sabe quantas vezes ele cita o nome Lula na tese dele? 97 vezes. 97 vezes. Então, quer dizer, cara, um cara totalmente enviesado. Então, porra, para com isso. André Mendonça é um fanfarrão, ele tá de brincadeira. E, Santiago, aí uma pergunta. E qual o teu? Já que você perguntou para todo mundo, o teu também, queremos saber. Eu, como apresentador, não posso, Fabinho. Correu! Eu, como apresentador, não posso. Né? Não, mas eu estou em dúvida ainda, Vou falar a verdade para você, eu gosto muito do Derrite, né? Eu acho que ele fez um trabalho muito bom aí na Secretaria de Segurança Pública, né? Ele não teve a liberdade que ele deveria ter, até muitas vezes pelo próprio governador, porque a gente sabe que se der alguma coisa, quem responde é o governador, né? E até o próprio Derrite. Mas ele estava com um apetite aí de resolver esse negócio aí do PCC, que ele foi atrás da grana, né? Não das pessoas, porque muitas vezes a gente sabe que o cara que está na favela é o cara que está fornecendo, mas não é ele, né? Ele vem de cima, é uma hierarquia. Então ele fez um trabalho muito bom nesse sentido, né? E também aqui para a nossa região, em questão do Márcio França também, eu acho que eu gostaria de ver em algum momento um senador aqui da nossa região para ver se, como é que eu vou falar,
tira esse nó do desenvolvimento que nós temos aqui, que nessa questão da terceira pista, a questão do túnel, parece que tudo vira muito promessa de campanha em várias gestões, né? Então, eu acho que um senador daqui, que vive aqui, região, ele teria um olhar diferenciado aqui para a Baixada, porque nós temos o maior porto da América Latina, mas, de repente, nós não temos escoamento para isso tudo. Então, a gente fica limitado, né, nos recordes que tem. O nosso recorde poderia ser muito maior, enfim. Então, precisa de um senador na região para isso. E de deputados federais. Falo até que gostaria que continuasse o Paulo Alexandre, tá bem ágil, eu gostaria que ele continuasse. A Rosana Vale, eu gostaria que continuasse, né, aqui na nossa Baixada, e que viessem nomes assim, para ser deputado federal, que não tivesse interesses, como vou dizer, de troca, né, de cargo, mas que se firmassem ali no cargo e fizessem pela Baixada. Se a gente tivesse pelo menos aí de 2 a 3 deputados federais na região, com um senador da região, a gente ia voar alto, viu? É impressão minha, pode ser impressão minha, mas pela conta é isso, né? Mas também o Derrite, fico na dúvida. Deixar para a eleição. Mais para perto. Então, deixar aqui o nosso muito obrigado pelo Paulo Schneider ter participado, o doutor Fábio Vaga também, o Edevaldo Monteiro, muito obrigado aí, viu, Edivaldão? E a toda a nossa querida audiência. Amanhã, feriado, a gente volta segunda-feira, mas ainda vou ter com o Paulinho aí o atualizando a guerra entre hoje e amanhã também, né, nos 2 dias, né, Paulinho? Porque o bicho está pegando lá entre Irã, Estados Unidos e Israel, né? Então, um grande abraço a todos, estamos com Deus e um beijão.